Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto Bioflix. Então, a gente iniciou nossa disciplina trabalhando com os conceitos básicos sobre a biblioteca ou framework de desenvolvimento front-end, o React.js. E a gente usou no início o Code Sandbox para poder ver os conceitos envolvidos por trás do React, a arquitetura, a estrutura de pastas que a gente tem. A gente utilizou também dentro do Code Sandbox, a gente fez uma primeira aplicação para poder consumir dados de uma API, que a gente fez para consumir dados do monitoramento da Covid-19. E depois ficou como atividade, que alguns já fizeram, que era consumir uma outra API. Eu coloquei alguns exemplos só para poder ilustrar ali o que a gente fez, para poder colocar na prática e sentir ali alguma dificuldade. Então, alguns já fizeram, quem não fez ainda é importante desenvolver essa atividade. A gente tem um modelinho, que essa é a aplicação React com consumo de API. Então, tem alguns que já fizeram, 3 pessoas já mandaram, pode ser feito individual ou em dupla, como eu tinha falado. Então, é importante todo mundo enviar ela aí. Então, tem até na sexta-feira ainda, até dia 25, né? Isso. Até na sexta-feira para mandar. Então, não deixem de fazer, que faz parte do nosso processo de avaliação. Agora, dentro do meu Flix, né, que é o projeto que a gente vai desenvolver juntos aqui, que a gente vai trabalhar juntos, na aula passada, a gente iniciou a estruturação do projeto. Então, a gente deixou de usar o Code Sandbox, que é uma plataforma online para poder desenvolver diferentes tecnologias, inclusive React, e a gente vai utilizar de forma local. Então, utilizar o Node instalado na nossa máquina e utilizar o Visual Studio Code. Isso é importante porque lá no mundo real, quando você vai para o mercado de trabalho, é esse ambiente que você vai utilizar. Então, a gente vai começar a ver alguns detalhezinhos, algumas coisas que fazem parte realmente do mercado de trabalho. Então, como eu disse na aula passada, para quem não estava, só dando uma revisada rápida aqui, a gente vai usar o Visual Studio Code como ideia, ambiente de desenvolvimento, poderia ser qualquer outro ambiente aí, mas como falei, a gente está indo para o lado de mercado de trabalho, hoje é o mais utilizado para desenvolvimento, seja front-end, back-end aí, exceto para tecnologias específicas, como Java, C Sharp, e aí você tem outros ambientes. Instalar o Node, então instalar a versão estável do Node ali. Depois a gente utilizou lá o comando npx create react app, que ele demora um pouquinho, que ele vai criar um template ali, né? Ele vai criar uma estrutura, um pipeline ali de uma aplicação front-end com React. Então ele cria, diferentemente do Code Sandbox, que ele traz só o essencial, aqui ele traz algumas coisas a mais no projeto. Então, o que a gente fez lá, a gente viu como rodar, né? Depois que criou, a gente deu um npm start, e ele vai executar um servidor local, que é o Light Server, e que vai rodar na porta 3000. Tem como a gente ir lá configurar a porta que a gente quer, se quiser, se essa porta 3000 já estiver sendo utilizada. E uma vez que a gente fez isso, a gente já consegue ver a nossa aplicação rodando. E a gente viu lá no nosso arquivo, lá no nosso app, lá que a gente pode alterar o JSX, que é aquele misto lá, né, de JavaScript com HTML, que é onde a gente cria os nossos componentes, o nosso projeto React. A gente viu ele rodando e a gente viu que não precisa de tudo aquilo, né? Então, esse passo a passo aqui, toda vez que a gente vai iniciar um novo projeto, a gente vai passar, vocês vão acabar passando por ele. Como aqui a gente não está trabalhando com testes, então a gente excluiu toda a parte de teste, excluiu as informações ali do template, que é aquele logo lá, o CSS dele mesmo, então tudo que está em vermelhinho aqui, a gente fez a exclusão, que não precisava. Então, depois que a gente limpou os arquivos, a gente foi lá e tirou as referências. Então, a gente veio fazendo tudo isso num passo a passo, os arquivos. Então, quem não fez, tem a aula passada, que ela está gravada, está disponível no ambiente virtual, e tem um tutorialzinho que dá para poder ir seguindo aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Pegando essa estrutura que a gente já tem pronta, né? Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Code. A partir dessa estrutura que a gente já tem pronta, a gente vai continuar o nosso desenvolvimento. Então, o que a gente fez na aula passada foi só limpar. Durante as nossas aulas, a gente vai trabalhar com um projeto de forma incremental. O objetivo é que você já vá customizando para o seu tema de projeto. Então, como falei, tem gente aí que pode fazer um IoT Flix, um 3D Flix.
de acordo com o tema do seu projeto. Então, você já vai customizando, você já pode mudar a cor, você já pode, lógico, hoje você já vai, a gente vai criar o cabeçalho com o seu logo ali, de acordo com o tema. Então, cada um já vai customizando, que depois essas entregas parciais do projeto, vocês vão mandando sempre, eu vou criar algumas entregas. E mesmo parcial, a gente já vai começar a subir ele, a gente já vai fazer um deploy também lá na Vercel. Então, para que eu consiga ir acompanhando o processo de desenvolvimento e ver se todo mundo está acompanhando também. Quem for seguir da forma que eu estou fazendo aqui, como eu falei, é importante você seguir o seu aí, porque você vai ter que customizar o projeto. Então, a gente vai fazendo num passo a passo aqui. Aqui, ó, eu coloquei na semana 4, está o Git do meu Flix. Na verdade, o que tem aqui é só o projeto limpo mesmo. Você iniciar, seguir o tutorial aí tranquilo. Mas se alguém quiser clonar ele, um ponto importante aqui, que isso é para todos os projetos em React. Então, quando a gente sobe lá para o Git, lá, o projeto do React aqui, ó, a gente tem um arquivo lá, o Git Ignore. O Git Ignore, ele não sobe o Node Modules. O Node Modules é onde está todos os módulos que o projeto utiliza. Então, é uma pasta grande, né? Brinca-se que é maior que a internet, tem muita coisa aqui dentro. Então, e ele não sobe. Então, na hora que você sobe o teu projeto para o Git, o Node Modules não vai. E eu subi também, ele não vai, porque ele é grande, não faz sentido. Porque aqui dentro do package.json, mesmo que eu instalar alguns outros pacotes, ele vem para o Node Modules, mas aqui está a referência do que precisa. Então, se alguém está começando aí agora e quer pegar um projeto igualzinho que está aqui no meu, aqui, igualzinho no ponto que a gente parou na aula passada, você pode vir lá no link do Git, clonar ele. Então, você abre o Git aqui, vai lá, pega o link aqui, você pode baixar o zip, descompactar se quiser, ou só pegar aqui a URL, clonar ele normal. Só que não, se você der um npm start aí, ele vai quebrar, ele não vai rodar, porque você não tem os módulos necessários, né? Você não tem a estrutura do projeto React, nem as dependências. E aí o que você tem que fazer? Até eu coloquei bem grande aqui dentro do tutorial. Esse tutorial está atualizado aqui já, ó, dentro da nossa sala de aula, semana 5, tutorial. Ah, mas tem aqui da semana 4 tá até a semana 4. Eu vou atualizando dentro de cada semana aqui para não precisar voltar. Então aqui ele tá atualizado. E aqui eu coloquei até um importante, bem grande aqui, ó. Caso você tenha clonado o repositório do Git, então se alguém começou aí e precisa clonar, antes de você executar, de dar o npm start, conseguir ir adiante, você tem que instalar todas as dependências para poder rodar o projeto. Então, depois que você baixou, né, fez o download aqui, na pasta do seu Flix, lá, então eu tenho o meu Flix aqui, se eu der um ls aqui, ó, é aonde que está aqui o meu src, tá tudo. Você vai baixar, não vai ter o Node Modules, e aí você vai dar um npm install. Então, o npm install, ele vai ler o arquivo package.json e vai instalar todas as dependências, vai criar a pastinha Node Modules aqui para você. E aí, depois que você deu o npm install, aí sim você pode dar um npm start para poder rodar o teu projeto. Isso é importante. Então, você chega numa empresa, você vai trabalhar num projeto e fala, o nosso projeto está lá no Git, clona ele e vamos começar a trabalhar. Então, você tem que clonar, primeiro dar um install aqui é para poder baixar todas as dependências, e depois você começar a trabalhar no projeto. Deu para entender isso aí? Todo mundo já conseguiu estar com o ambiente preparado para a gente poder continuar aí? Joia. Beleza. Como falei, o vídeo está gravado, o tutorial está aqui. Depois, se alguém tiver alguma dificuldade, pode rever, pode passar o tutorial com mais calma. E também aí tem os meninos para ajudar, eu também estou disponível a ajudar. Então tem o Everton aí, o Neto, tem alguns que já estão mexendo um pouco tempo mais, o Pedrão, que não está aqui hoje, tem o Nicolas, se alguém achar ele acordado, também ele ajuda. Beleza? Então vamos dar sequência aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente está com o nosso projeto limpo, a gente não fez nada nele ainda, né? Então a gente vai aplicar um reset dentro do nosso projeto. Então a gente vai criar um arquivo index CSS, que vai ser um arquivo geral para o nosso projeto. Então a gente vai criar algumas variáveis CSS de cor que a gente vai utilizar. Então tudo isso aqui que está dentro do root aqui, ó,
Primer, Blacklighter, poderia ser outros nomes aqui, quando está dessa maneira aqui, ó, traço aqui, é que isso vai servir para o nosso projeto inteiro, eu vou conseguir enxergar isso dentro do nosso projeto, e tem algumas variáveis aqui. Depois tem um reset para HTML para o body, zerando margem padding. Tem aqui o A aqui, para o color, que a cor dos links aqui, ele vai ser herdado do projeto, padrão aqui de CSS. E aqui a gente tem uma classe geral aqui para o root, né? Lembra que a gente tem um root lá no nosso HTML. E aqui ele está definindo a cor de fundo aqui, né? Background color, tá vendo? É uma variável que é o blacklighter. Então, na hora que você olha esse blacklighter, está aqui, ó, essa cor. Então, ao invés de ficar lembrando o nome da cor, eu poderia colocar qualquer nome de variável aqui para a cor CSS. Isso é bem legal. E aqui tem os flex direction aqui, que a gente vai trabalhar com o estilo de display flex aqui. A gente não vai trabalhar, tem um grid flex, né? A gente vai trabalhar com flex. E a gente vai trabalhar em estilo de colunas. O objetivo não é a gente detalhar CSS aqui, a gente vai utilizar algumas coisas CSS, dá para a gente ir conversando, discutindo juntos aqui, procurando algumas coisas, e tem muita coisa para se estudar. Hoje o CSS evoluiu muito, né? Hoje você consegue até programar dentro do CSS, você consegue fazer uns ifs, uns condicionais lá. Então o CSS realmente evoluiu muito. Então é importante para quem gosta dessa parte front-end também começar a se expor mais a isso. Eu coloquei o link aqui, ó, que fala alguns conceitos sobre o Flexbox. Então, é interessante dar uma lida aqui. Então, todas as operações, quando a gente está trabalhando com Flexbox, a gente vai ter dois eixos, né? Que a gente vai trabalhar de forma perpendicular e a gente pode trabalhar de forma transversal, de forma baseada em linhas ou colunas. Então, aqui, no caso, a gente vai trabalhar em colunas por causa da forma que a gente quer apresentar o nosso projeto. Então, por isso que a gente colocou Flexbox Direction aqui, baseado em colunas. Então, esse conceito de Flexbox aqui faz parte do CSS3. Não sei se vocês já viram isso lá com o Herbert na disciplina de web, mas, de qualquer maneira, é interessante dar uma lida sobre esse conteúdo. Então, vamos lá, voltando aqui no projeto. Dentro da pasta src, ó, dentro dela a gente tem um index.js. A gente vai criar aqui, ó, um novo arquivo e vou ter um index.css. Esse index.css vai ser o que vai aplicar uns estilos globais aqui do meu projeto, né? Porque aonde vai agrupar tudo no meu projeto é o index.js, que está aqui na raiz do src. Então, tem o src, o index.js está na raiz dele. Então, a gente vai criar esse index.css aqui e vai chamar e importar ele dentro do index.js. Beleza? Então, aqui dentro do nosso index.css, a gente vai utilizar esse código CSS aqui. Então, a gente tem um reset global aqui. Sobre a fonte aqui, a gente já vai alterar ela aqui. Faltou eu falar dela aqui, ó. Em relação, o código está no tutorial, como eu falei. Só seguir isso, ou senão dá para a gente... Deixa eu ver se eu consigo cabe todo aqui. Tá, acho que vai caber todo aqui no chat. Beleza, cool. Aqui, ó, a gente está utilizando aqui o font family aqui. Reparem que a gente está utilizando uma fonte externa, que é essa Roboto aqui. Se não achar Roboto, ele vai pegar a sans serif, que é uma fonte padrão de qualquer SO. Se não, ele vai para o padrão que tiver no navegador. Creio que vocês já devem ter feito isso também, de importar uma fonte externa para o seu projeto. Então, a gente tem essa fonte externa, Roboto, que a gente vai utilizar em todo o nosso projeto, ela vai ser a fonte padrão, tanto que ela está aqui no asterisco, aqui no reset geral. A gente tem algumas formas de fazer isso. Então, a melhor forma de fazer é a gente importar lá do Google Fonts. Como eu falei, creio que vocês já devem ter visto isso. Então, a gente vai lá procurar a fonte. Quem quiser colocar outra fonte, fique à vontade para usar outra fonte dentro do projeto. Essa aqui é só a padrão que a gente já está usando. Então, o que a gente vai fazer? O que está explicando aqui? A gente vai importar, só que antes da gente importar o nosso CSS lá, a gente vai importar a nossa fonte externa. Então, a gente vai acessar o Google Fonts. A gente vai acessar o Google Fonts, eu coloquei o link e a gente vai procurar a fonte que a gente quer. E aí, vocês podem procurar outras fontes. Por quê? A gente vai
apontar essa fonte aí como se ela fosse com um recurso externo. Então, da mesma forma que a gente cria um link com CSS externo lá para o Bootstrap, lá, ou com um arquivo de JS externo aí, a gente vai usar essa fonte externa. Então, a gente tem algumas fontes aqui, ó. Aqui já está Roboto no começo. Se você vir em search aqui, ó, você já pode definir a fonte. Tem alguns padrões aqui. Vou pegar Roboto normal. E aí você consegue ver aqui qual que é a gramatura que você quer da fonte, né? Se você quer ela mais forte aqui ou mais fraca aqui. Eu gosto aqui do 300 aqui, que é um padrão. Então, a gente vai usar esse estilo. Como eu falei, se vocês quiserem utilizar outra fonte também, sem problema nenhum. Não, aqui está 300 e tal, que é 300 normal. 300 normal que eu vou usar. Select Style. Aqui já está a fonte. A gente consegue fazer o download dessa fonte para a gente usar na máquina, né? Mas como a gente vai querer incorporar ela dentro do nosso projeto e apontar como um recurso externo, a gente vai vir em embed, que é para a gente poder incorporar. Então, a gente vai vir aqui em embed, e aqui ele vai ter a opção, ó, ele já dá o link e já dá aqui para a gente, ó, como que a gente vai utilizar uma regra CSS, tá vendo? A fonte vem, robôs são serif, exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, a gente vai utilizar dessa maneira, só que, para que eu consiga utilizar, eu preciso apontar ela como um recurso externo. Então, ela aparece como um recurso aqui do Google Fonts. Então, é só copiar esse link aqui, e aonde a gente vai inserir? Lá no nosso HTML, que está dentro da pasta public. Então, assim como a gente colocou lá no primeiro projeto nosso, a gente apontou o Bootstrap lá, a gente vai apontar a nossa fonte. Então, como eu falei, fica à vontade para colocar qualquer fonte que vocês queiram para utilizar dentro do seu projeto. Então, a gente vai vir aqui na pasta public, index.html. Aqui dentro do index.html a gente já tinha dado uma limpada, né? Então, nosso React app. Aqui tudo vai acontecer dentro desse ID root aqui, né? Tudo vai ser renderizado dentro dessa div, todo o nosso projeto. E aqui dentro do head aqui a gente vai importar. Então tem um link aqui, ó, até para o favicon aqui que está local, depois a gente vai mudar ele. E a gente pode colocar aqui dentro aqui, ó. Então dentro da tag head, né, que vai ser. Aqui também a gente vai apontar o Bootstrap depois que a gente vai utilizar ele. Então aqui link help e a gente está apontando a nossa fonte. Salvei aqui, beleza. Ok? Então, o que a gente fez? Acessou o Google Fonts, escolheu a fonte que você quer lá, foi em embed para poder incorporar ela, e aqui a gente veio aqui dentro do nosso arquivo aqui, index.html, na pasta public, que vinculou ele. Então, a gente já tem o nosso CSS aqui, a gente já incorporou ali. Se a gente rodar agora, vocês vão verificar que ainda não vai estar funcionando, não vai aplicar. Então, se eu der um npm start aqui, ó, ainda vai estar o conteúdo aqui do nosso app, né, que só tem o projeto do Flix, a gente limpou, não tem nada aqui ainda. Deixa ele carregar aqui, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, ainda não mudou nada. Então, a gente definiu um background ali para o nosso projeto, mas ainda não está aplicado. Está só aquele texto lá que a gente tinha colocado no nosso app. Não mudou nada ainda. O que a gente tem que fazer? Logicamente, eu tenho que importar esse CSS aqui dentro do nosso arquivo index.js. Então, exatamente o que está aqui no nosso tutorial. Ó. Aí, depois que a gente criou o nosso arquivo aqui, o nosso CSS, a gente está aplicando um reset, a gente só está colocando uma cor de fundo aqui, que por enquanto ele vai funcionar só lá dentro daquela div específica, depois a gente vai organizar isso. Aí a gente vai importar ele lá dentro. Então a gente vai dar um import. Como ele está no mesmo diretório, o nosso CSS está no mesmo diretório
do nosso arquivo JS. Então, a gente vai dar um import aí, ponto barra, para falar que está no mesmo diretório, index.css. E aqui, dentro do index.css, ele vai estar renderizando os nossos componentes ou a nossa aplicação, que no caso, que por enquanto a gente só tem o nosso app. A gente já vai mudar ela aqui, a gente vai criar o nosso componente do cabeçalho e do header na sequência. Ele vai compilar, vai executar, aqui a gente já vai ver que ele vai mudar o Light Server e ele já atualiza. E aqui já mudou, ó. E aí ele já está aplicando aí o background para a gente, que é o Blacklighter lá, né? Que é um tom de cinza aqui por enquanto. Então, só para poder entender, ele aplicou reset, mudou a fonte aqui, então todo esse posicionamento, para não ter aquela margenzinha lá colada, né? A gente coloca margem, padding, é só um resetzinho padrão aqui, para a gente poder começar o nosso projeto. E para a gente poder definir algumas coisas que a gente vai dar sequência depois, para o nosso CSS, dos nossos componentes funcionar, tudo de acordo com o que a gente espera. Conseguiram aplicar aqui esse CSS? Então, se você mudar a fonte aqui, ó, aqui está o robô. Então, se você, como falei, se você escolheu outra fonte aqui e na hora de utilizar ela aqui, ó, e aí você vem e aponta essa outra fonte que você quer. E, logicamente, o link dela aqui tem que estar correspondente lá no index.html. Deu certo aí? Então, o que a gente fez por enquanto foi criar o nosso arquivo index.css dentro do src, importamos ele aqui e a gente definiu uma fonte externa lá do Google Fonts. Então, isso aí é comum dentro dos projetos. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso componente do cabeçalho. O nosso componente do cabeçalho, ele vai ter esse visual aqui no final. No final, a gente vai ter esse visual. Então, você vai colocar aí, vai ser a gente pode servir como menu, a gente pode colocar algumas opções de menu que depois, o botão de colocar um novo vídeo, no projeto original está aqui, mas depois eu vou tirar ele daqui, a gente pode colocar só um botãozinho, área restrita no cantinho, mais simplesinho do que aquele botão que está lá no projeto original. Então, você vai ter o seu Flix. O seu Flix, você vai definir qual a cor que você quer para ele. Então, você vai trabalhar depois a cor de fundo do menu, você vai mexer. A cor do projeto aqui, né? Então, aqui está em vermelho. O que eu fiz lá no projeto inicial do Arduino Flix, eu coloquei em azul. E aí, você vai colocar de acordo com o que você quiser, de acordo com o estilo que você quiser. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai utilizar um gerador de fontes aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar o link dele aqui. Isso, a gente vai gerar o logo do nosso cabeçalho aqui. Então, a gente vai utilizar o site aqui, o app do Font Meme aqui. E aqui você pode utilizar, eu estou utilizando o Netflix Font, que está de acordo aqui com o objetivo do nosso projeto. Mas você pode utilizar qualquer um outro. Então, aqui, ó, vamos acessar o do Font Meme aqui. Aqui ele carregou já o projetinho. Ó. Isso aqui que a gente vai ter. Depois, logicamente, os conteúdos de acordo com o seu projeto. Aqui vai estar você explicando o seu projeto, né, no quadro inicial. E aí você vai definir aqui. Como eu falei, tem outros tipos de fonte aqui. Se você colocar aqui, aqui ó, colocar music fontes aqui, tem vários tipos de fontes aqui que você consegue utilizar para poder gerar. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar aqui em cima do Netflix. Se você quiser colocar branco, fundo vermelho, para ficar igual, logicamente vai de acordo aí com o estilo visual que você vai adotar. E de acordo com o que vocês já estudaram também em relação a ficar mais coerente o padrão de cores, né? Então, eu vou colocar aqui, chamar o meu, vai ser o meu Flix, que é o projeto aqui inicial, né? E aí, como eu falei, aqui no nome vocês já dão um nome para o seu aí, 3D Flix, IoT Flix, Machine Learning Flix ou ML Flix, qualquer coisa aí de acordo com o tema que vocês estão trabalhando dentro da parte de tópicos. Joia? Aqui você pode escolher, aqui só tem esse formato mesmo, o tamanho da fonte, aqui tem algumas formas, padrões aqui, ó, visual, que você pode mudar aqui se você quiser.
É de cabeça para baixo tem aqui. Tem uns que parece aqui o Word Art do Windows, né? Vou colocar um padrão desse aqui, já tem a cor. Se quiser deixar o vermelho mesmo, vou colocar um Generate. Se para ficar diferente, fiz um meu Flix invertido aqui. Ao invés de ser por baixo, vou colocar por cima, beleza? Então você vai definir aí. E a gente vai salvar ele dentro da pasta SRC, a gente vai criar uma pasta Assets. Acaba sendo uma nomenclatura padrão também. Você pode colocar lá, geralmente o pessoal cria uma pasta IMG. Pode ser uma pasta IMG. O Assets aí, ele é um padrão para projetos aí. O Assets é recursos. Então, dentro de recursos, eu posso ter vários outros recursos. Como o único recurso que a gente vai ter aí, dentro desse nosso projeto, recursos aí externos aí, vai ser essa imagem, os vídeos vão ser a partir de URL, então a gente não vai salvar ele diretamente no projeto, então, como vai ser só imagens, então nem vou criar um subdiretório, a gente vai jogar dentro da Assets normal. Então aqui, ó, vou pegar no meu Flix, clicar com o botão direito, Save Image.js e vou salvar lá dentro da pasta SRC, então vou aqui, ó. Vou lá dentro da pasta SRC, dentro da pasta SRC aqui, ó, vou criar uma pasta aqui, chamada Assets. Assets é recursos, como eu falei, quem quiser criar MG pode criar e manter o padrão, mas é só para poder saber que o asset, quando você vê uma pastinha Assets, aqui é de recurso. E aqui dentro dela, aqui, se você fosse ter diferentes tipos de recurso, como vídeos, imagens, ou qualquer outro tipo de coisa que você fosse salvar aqui dentro, até a sua fonte mesmo, se ao invés de apontar o URL, você estivesse salvando ela aqui dentro do projeto e apontando ela direto aqui, tudo isso é um recurso. E aí você poderia criar subdiretórios. Como eu não botei aqui, vou só chamar aqui de logo, e aqui a extensão é PNG, no meu caso normal, e vou salvar. Então, já gerei aqui o meu logo aqui. Na hora que eu vier aqui dentro do nosso projeto, você vai ver o VS Code já atualiza automático. Então, a gente já tem a pastinha Assets aqui criada, já tem o meu arquivo logo aqui também. Ó, já aparece aqui dentro do projeto. Então, a gente vai criar o nosso componente do cabeçalho utilizando esse logo aqui para a gente poder ter aquele efeito visual. Criaram o logo de vocês aí já? Não precisa ser só vermelho, não. Pode mudar a cor aqui da forma que vocês quiserem, de acordo com o padrão. Então, só tomar cuidado, né, com a cor de fundo que você está pensando para o projeto. Então, dependendo da cor de fundo, a gente vai utilizar o padrão preto aqui, mas vocês podem mudar para qualquer outro tipo de cor, só para poder ver se vai dar o contraste necessário para poder enxergar, né? Então, se você for colocar um fundo vermelho, então você pode seguir o padrão Netflix, por exemplo, igual está aqui, ó, que ele vai ser branco aqui com bordas pretas. Então, tem como você trabalhar dessa maneira aí. Criaram um logo aí? Estou aguardando aqui, tranquilo. Uma vez que a gente já tem o nosso logo criado, a gente vai criar o nosso componente do cabeçalho. Então, como a gente vai reutilizar, a gente vai ter, dentro de um projeto, você pode ter várias páginas, então legal o quê? Você cria um componente para o cabeçalho, um componente para o rodapé, e aí depois você cria um componente que pode agrupar isso tudo, que é um page default, por exemplo, uma página padrão, como se fosse uma master page mesmo, que algumas outras tecnologias, como o .NET utiliza o conceito de master page. Aqui a gente monta a nossa master page. Então, segue a mesma linha. Então, vamos lá. Aqui, isso que eu tinha feito na aula passada já, que até eu tinha pedido para vocês tentarem fazer o cabeçalho, agora a gente vai fazendo juntos, né? Aqui dentro da pasta SRC, a gente já tinha criado, quem não criou ainda, cria uma pasta componentes, certo? Dentro da pasta componentes, a gente vai criar uma pasta header, então a gente vai ter vários componentes, vai ter header, vai ter footer, vai ter os componentes dos nossos blocos ali, né, dos nossos cards. Então a gente vai ter o nosso card principal, que é aquele grandão, a gente vai ter os nossos cards pequenos, que vão ser onde vai estar os outros vídeos, a gente vai ter os nossos modais, então tem vários outros componentes. Então, dentro aqui de componentes, criar uma pasta header, então componentes, dentro de componentes, new folder, criei a header,
E dentro da header, new file, tem dois arquivos aqui, ó, index.js, index.js e index.css, que não tem nada ainda. Então, dentro do CSS, a gente vai ter o código de estilização, e dentro do JS, a gente vai ter o nosso componente propriamente dito. Nossa, mas a gente vai ter esse tanto de index.js aí, de index.css, acaba sendo um padrão hoje do React. A gente poderia criar outros nomes, a gente poderia criar os componentes soltos aqui, mas essa forma de organização ela fica melhor, é a forma recomendada. Então, todo componente ele é um diretório, dentro desse diretório eu vou ter lá os nossos arquivos. Então, tem index.js, um index.css, e a gente poderia aqui, o nosso CSS, a gente chamar ele de style.js e utilizar uma outra tecnologia, que é o Style Components, que a gente vai ver também como ele funciona, que vai ser um componente estilizado, que é uma tecnologia diferente. E se eu começar a confundir aqui esse index.css com esse index.js aqui, quando a gente vai pesquisar um arquivo aqui, que a gente dá um Ctrl+P, por exemplo, se você der um Ctrl+P aqui, ele vai abrir a caixa de pesquisa aqui do Visual Code. Então, se você colocar header aqui, ó, tá vendo? Ele já vai aparecer tudo que está dentro do header, que é no index.js e no index.css. Logicamente, se você colocar index aqui, ó, ele vai colocar, ó, tem um index da SRC, tem um index.js que está no componentes header, tem um index.js da SRC, tá vendo? Então fica mais fácil, às vezes, para você se localizar, quando você quer se mover entre os seus arquivos, você dá um Ctrl+P, ele vai aparecer a pesquisa, eu apareço header, o header eu quero quem? Eu quero o JS. Beleza, cliquei, ele já veio aqui. Então, eu prefiro buscar dessa maneira, na hora que eu preciso ir para um determinado componente do que ficar abrindo aqui, procurando. Então, só tomar cuidado com isso na hora de manipular. Beleza? Criar a estrutura aí. Então, a primeira coisa, a gente vai criar o nosso CSS aqui. Então, a gente já tem um CSS pronto aqui que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente tem um CSS que está definido o tamanho máximo do nosso logo aqui, que a gente vai utilizar para ele não estourar. Um limite, né, para não ficar feio dentro do nosso ambiente. Depois tem aqui um seletor do @media aqui, que por acaso aqui, se o tamanho da minha tela diminuir de 800 pixels, né, ou seja, se o tamanho dela ficar menor para um objeto menor, esse logo meu vai cair aqui, ele vai diminuir de tamanho, vai diminuir para 105 pixels. A gente tem o nosso, uma classezinha aqui, menu, é a classe do header, né? Só para poder definir as dimensões. A gente pode pensar o header lá como ele vai funcionar para o menu depois. E aqui tem algumas configurações dele, de altura, largura, o z-index dele vai ser padrão, o alinhamento dos itens, o posicionamento dele ele vai ser fixo, a gente vai deixar ele lá no topo, a gente está dando um padding aqui, a cor de fundo aqui que a gente está usando uma variável aqui, que é a black, né? Lembra que a gente setou lá, que a gente tem aquelas variáveis lá, globais lá. Então, a gente vai utilizar a black aqui. E a borda aqui. Então, a borda, a gente está usando esse primer aqui, a gente está colocando essa borda abaixo. Esse primer é uma bordinha meio azul ali. Então, se a gente for aqui em cima, olhar esse primer, aqui, ó, border primer. É essa cor aqui, ó. Então, se alguém quiser mudar essa bordinha aqui, vai vir no primer. Tá vendo? Tem um black lá, ó. Ele tá vindo daqui, ó. Essas variáveis. Que a gente está setando ela como global aqui. Isso é interessante para quando você tem um projeto grande, lógico, você não precisa ficar lembrando qual que é o código de cor, ou porque, logicamente, dificilmente você vai trabalhar com uma cor já pré-definida, né? Aquelas cores padrões. Então, você vai ter uma nuance de cor, que vai ser um código ali, Hexa ou RGB, que você vai usar, e aí você definir essas variáveis é bem interessante. Depois tem o @media aqui para o projeto como um todo, né? Então, se por acaso o tamanho da minha tela diminuir de 800 pixels aqui, a gente vai diminuir o tamanho do nosso menu, vai centralizar e vai mudar algumas coisas aqui dentro do nosso body também. Então, só um CSS aqui padrão. Como falei, a gente não vai entrar muito em detalhe de CSS e ficar criando zero, porque caso contrário, o nosso projeto não ia sair. E o objetivo aqui não é trabalhar com CSS específico, a gente vai utilizar, mas o objetivo é a gente ver os componentes, ver como utilizar o React e o que está por trás, quais as libs que a gente pode utilizar, como eu pegar um componente, alguém já fez um componente legal, eu vou utilizar ele. Legal que depois que a gente cria esse componente aqui, ó,
Se alguém não fez, alguém não conseguiu criar, o componente ficou legal, é só eu pegar a pastinha do componente e compartilhar. E lógico, se alguém utilizou alguma dependência, é só falar qual dependência que utilizou específica para poder instalar também, ou passar ela ali. Né? Então, aqui, eu vou copiar aqui. E dentro aqui do CSS, vou colocar o nosso CSS aqui. Eu acho que esse aqui não vai caber. Vamos ver se ele vai caber aqui no chat aqui, mas está lá no ambiente virtual. Não coube. Não, ele não cabe no chat. Eu não vou colocar no chat, porque senão vai quebrar, vai ficar pior ainda. Ó. Então, aqui dentro do nosso index CSS, a gente já tem aqui todo o nosso código CSS do nosso header, certo? Só cuidado aqui, ó. Então, dá um Ctrl P, você coloca header aí, ó. Aí, ó, index CSS, estou nele aqui. Salvei, beleza. E aí o componente é simples, né? O componente a gente vai criar eles juntos aqui. O CSS que tem mais alguns detalhes. Então agora o index.js do header, né? Dentro do componente header aqui, a gente vai criar. Então lembrando, todo componente React que a gente vai criar, a gente sempre vai ter esse import React aqui, ó. Isso aqui é padrão. Então sempre a gente vai ter esse import React. A gente vai utilizar aquele logo nosso, lembra? Então, para a gente poder utilizar ele aqui, eu tenho que importar ele também. Então, todo recurso eu tenho que importar. Então, vou chamar aqui de logo aqui, para ficar mais útil, para poder diferenciar. From. E aí, aonde que está esse meu logo? Então, eu tenho que olhar onde que está. A gente está dentro da pasta header. Antes da header tem a pasta componentes. E a nossa pasta assets está na mesma lista do componente. Então, a gente tem que voltar a diretórios. Então, eu vou colocar aqui, ó, quando eu coloco ponto, ponto, vocês já devem ter visto também, eu vou voltar. Ponto, ponto, barra. Olha lá. Na hora que eu coloco ponto, ponto, barra, ele já mostra para mim que eu estou aonde? Eu voltei dessa pasta que eu estou aqui, ó. Eu estou conseguindo enxergar tudo que está dentro da pasta componentes, que é a pasta header. Entenderam? Ó, eu estava no header. Dei o ponto, ponto, barra, voltei para a pasta anterior. E eu consigo ver tudo que tem dentro dela. Então, o que tem dentro da pasta componentes? Tem a header. Ponto, ponto, barra. Voltei para a pasta anterior. Qual que é a pasta anterior? O SRC. Agora eu consigo ver tudo que tem dentro da SRC. Que é o quê? O nosso app.js, a nossa pasta assets, que é a que a gente quer, a nossa pasta components, e o nosso index.js. Então, a gente vai querer acessar a pasta assets aqui, certo? Acessei a pasta assets, barra, o que tem dentro da pasta assets aqui? Aqui ele não carregou para a gente. A gente tem o nosso arquivo logo.png. Vamos ver se ele está aqui direitinho, né? Olha lá, logo.png. Olha lá, aqui no meu caso, eu tenho uma extensãozinha aqui, ó, que ela dá um preview. Então, essa extensão aqui, quando eu coloco aqui em cima de uma imagem, que na hora de programar é legal para você poder ver se a imagem que realmente você apontou é a que você quer. E aí ele dá quais as dimensões, consigo ver no diretório. Então, essa extensãozinha aqui de ver as imagens, de ver as figuras que você está utilizando, ela é bem legal. Joia? E aqui, logicamente, a gente vai ter o nosso CSS, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Import, só que agora o CSS é só dar o quê? Um ponto barra para falar que é nesse diretório mesmo. Eu vou importar o arquivo index.css, nesse mesmo diretório que eu estou. E aqui a gente importou o que a gente vai precisar para poder trabalhar. O que a gente vai fazer agora? Criar realmente o componente. Então, lembra que o componente ele tem lá aquele padrão. A gente pode criar componente baseado em funções, que é esse padrão novo, baseado em hooks, né? E a gente pode criar baseado em classe. Então, em classe já não é mais um padrão. A maioria do conteúdo que vocês vão ver agora é baseado em funções. Então, a gente vai criar um function, o nome do nosso componente, que a gente vai chamar de header. Ele pode receber algum parâmetro, alguma prop aqui, não vai ser o caso aqui. Se eu quisesse receber como parâmetro qual imagem, pensa que eu quero deixar customizado. Aqui no nosso caso, a gente vai chamar aqui sempre vai ser o logo, né? Mas se você quisesse customizar isso, teria como receber aqui na props. Então, abre e fecha chaves aqui. E aqui eu poderia ter um código e aqui eu já vou retornar o meu JSX. Então, entre o abre e fecha parênteses aqui, ó, a gente vai retornar o nosso componente. No final aqui, ele pega um ponto e vírgula e a gente vai colocar. Então, esse componente nosso aí, ele vai ser, a gente vai usar a tag nav aqui, na verdade é só uma div com efeito semântico para navegação.
E a gente vai utilizar uma classe aí. Aquela classe SS lá, que é o menu, que está lá no index SS, é ela que faz todo o trabalho nosso realmente. Então, a gente tem aqui. E dentro dela aqui, então, o que essa classe menu faz? Ela cria a altura normal lá do nosso cabeçalho, ou dessa barra de navegação nossa, vai setar qual que é a cor, vai setar posicionamento, para ela ficar sempre grudada lá no topo. Então, ela vai fazer esse trabalho. Dentro dela, a gente vai ter o nosso logo lá, que ele vai ser um link sempre para a gente voltar para a raiz do nosso site. Então, sempre eu vou mandar ele para a raiz do nosso site. Então, vou colocar aqui um href igual, e sempre eu vou mandar ele para a raiz do nosso site aqui. Então, quando eu clicar onde, né, é a nossa imagem. Então, a única coisa que a gente vai ter dentro aí do nosso menu, né, do nosso header, da nossa barra de navegação, vai ser aí o nosso logo. Nosso logo é uma imagem, né? Então, img, src. Da onde que vai vir essa imagem? É esse logo aqui, tá vendo? E aí, como a gente importou, a gente chamou ele de logo aqui, para a gente poder referenciar ele aqui, ó. Porque o normal eu colocaria o quê? Qual que é o URL, qual que é o endereço. Então, no caso que esse logo está referenciando o endereço. Eu importei aqui, eu estou chamando ele de logo. Então, a gente vai abrir e fechar as chaves aqui, ou seja, eu estou referenciando ele ali, e é o meu logo. Então, esse logo aqui, ó, é isso aqui, ó. Se eu tivesse chamado qualquer outro nome, minha imagem, cabeçalho, é o mesmo nome que a gente colocaria aqui. A gente vai ter uma classe aqui, né? Lembra lá que é por questão do tamanho dele, a gente limitar qual que é a altura, largura, se por acaso diminuir o tamanho da tela também, ele redimensionar. Então, aqui a classe a gente vai utilizar, tem uma classe logo lá já, o alt, que é obrigatório, né? Se você quiser colocar qualquer coisa aí, meu Flix logo. Beleza. E a gente fechou aqui. Lembrando que todo componente, deixa eu chegar para cá. Todo componente nosso, no final, a gente já pode dar um export default aqui para conseguir utilizar ele, ou todo componente no final acaba sendo um padrão também, a gente dá um export default, o nome do componente, que nesse caso é o header, isso. Sem parênteses nada. Então, a gente poderia dar um export default aqui normal. Então, o que a gente fez? A gente criou um componente, tem um index, está utilizando um logo, e esse componente aqui, ó, então, se eu quisesse compartilhar esse componente, era só eu pegar aqui a minha pastinha aqui, dentro da pasta components, aqui, ó, a gente tem a nossa pasta header, eu pegar essa pasta header e compartilhar ela. E aí, qualquer um, lógico, se tiver o recurso, eu tenho que compartilhar os recursos associados, qualquer um conseguiria utilizar ela também. Beleza? Conseguiram acompanhar aqui? Aí agora o que a gente vai fazer? É só utilizar o nosso componente lá dentro do nosso Index.js. O nosso app ali, ó, que é o miolo, né? Que é o meio, que é a nossa página realmente ali. A gente vai tirar ela por enquanto e a gente vai deixar só o header. E aí depois a gente vai ter o app, o header, a gente vai ter o footer e o meio nosso ali, que é o conteúdo que a gente vai ver, que vai ser a nossa página realmente dita, vai ser o nosso app. Ali vai ser a nossa aplicação. E depois eu posso ter outras páginas. Geralmente, numa estruturação de diretório, a gente poderia criar também um subdiretório pages aí e ir separando isso. Beleza? Então, a gente vai vir aqui agora, ó. Se eu der um Ctrl P aqui, ó, colocar index, ó, para qual index que eu quero ir? Ah, eu quero ir para o meu index do SRC, tá vendo? Index.js do SRC. Eu tenho, se eu colocar index.js, eu tenho do header, e a gente vai ter vários index.js, né? Então, ó, se eu vier aqui, ó, dentro do index.js, ele está chamando o app, eu não vou chamar o app mais. Vou chamar o meu header. Opa, não quero abrir e fechar, não. Quero só fechar. Deixa eu ver se ele vai dar. Aqui, ó. Quando eu coloquei ele aqui, ó. Olha que bacana, ó. Ele já fez o auto-import para mim aqui em cima, tá vendo? Ó? Geralmente esse auto-import funciona bem. Então lá, na hora que eu chamei o header, eu apaguei o app e chamei ele aqui, ó. Como a gente já criou o componente, eu já tinha salvo. Não esqueçam de dar Ctrl S, porque lá, quando tá a bolinha ali em cima é que não tá salvo. Aqui, ó, meu header aqui, ó, tá com bolinha. Tem que salvar ele aqui, ó.
Isso. Ó, quando eu mudei do app e coloquei o header, automaticamente ele fez o auto-import. Mas e se não funcionar o auto-import? Você vai digitar. Então, para que eu possa utilizar esse componente header, eu tenho que importar ele. Então, importa o header from ponto barra, né, a partir desse diretório. Estou indo na pasta components e na pasta header. Então, eu não preciso explicitar o arquivo. Até eu coloquei no chat aqui, ó, se alguém não importou. E a gente já tinha importado o Unix.js. Ah, por que esse app ficou esmaecido agora? Porque a gente não está usando, tá vendo? Eu estou importando, mas não estou usando. E agora, se eu der um Ctrl S aqui, vou salvar. Olha lá, o que a gente vai ter diferente? Opa. Olha lá, eu já tenho aqui o meu Flix funcional aqui. Ó, tá vendo? Esse azulzinho embaixo aqui, aquele bottom que a gente tinha lá. Ó, agora ficou legal. Se eu aumentar muito a tela aqui, porque eu diminuo a resolução, ele fica centralizado. Aqui, se eu deixar no 100, ó. Cadê o inspect aqui? Se você der um F12 aí, ó, que aí a gente consegue ver aqui, ó, se for para um... Ó, se eu mudar o device aqui, ó, tá vendo? Ele centraliza. Esse aqui é aquele arroba média lá que a gente viu, ó. Se ele tiver maior que 800, ele vai ficar alinhado à esquerda. Se ele tiver menor que 800, ele vai ficar centralizado. E aí ele diminui todo o tamanho. E a gente já tem a nossa... Ó, que a gente consegue definir, né? Qual que é a dimensão dele aqui. Aqui está 1055. E aí está funcional. E aí, mas eu não quero preto que é a cor de fundo. Beleza, você pode colocar a cor que você quiser, de acordo com o objetivo aí do seu projeto. O ideal, lógico, agora é que você já tem que estar já tem que estar com o seu logo. Uma vez que está funcionando dessa maneira, a gente já tem o nosso projeto, você já está customizando o seu projeto, né? Então, você já tem o seu cabeçalho, depois a gente vai criar o nosso rodapé. Então, todo mundo já tem que pegar esse projeto agora, subir ele no Git. Então, você vai deixar ele no Git lá, e você já pode fazer a integração com a Vercel. Isso que é o mais bacana. Ah, mas não tem nada ainda. Mas você já consegue fazer a integração com a Vercel. A gente já aprendeu como fazer isso. E aí, de acordo com que você vai desenvolvendo o seu projeto, você já consegue ver ele funcionando. Pessoal, do que a gente viu hoje, por mais que foi pouca coisa, mas a gente conseguiu ver algumas coisas diferentes, né? Gerar o logo, utilizar a fonte, a gente refez, criar um componente passo a passo aqui, viu algumas coisas de CSS, deu uma relembrada em algumas coisas de CSS. Se não relembrou alguma coisa, é importante, como eu falei, sempre estar estudando, vendo mais conteúdos de CSS para quem gosta da área e pretende trabalhar com front-end, é importante se expor. Ficou alguma dúvida? Conseguiram fazer aí? Neto, Natália, Mainara, Helena. Meu note morreu. Meus pêsames. Não, tranquilo, Nath. Depois você acompanha. Não, joia. Aí depois você vai fazendo aqui. Se ficar alguma dúvida, pode me chamar os meninos aí também, que a gente vai ajudando. Então, é importante acompanhar e fazer o conteúdo aqui. Tranquilo, Neto? Quem mais aí está acompanhando? Manuel, Naupler? Conseguiram acompanhar aí? Hoje ainda vocês não vão precisar postar como atividade o que foi feito. Mas a partir da próxima aula, tudo que a gente for fazendo, eu vou colocar um link para poder mandar, que vocês vão sempre me atualizar o link da Vercel de como está ficando o projeto de vocês. Só para a gente poder ir acompanhando. Então, passo a passo, a gente vai fazendo essa entrega incremental do projeto, de acordo com o tema. E depois, na próxima aula, a gente vai criar mais um componente, a gente vai criar esse card, a gente vai... Esse card principal aqui, ó, a gente já vai utilizar ele. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse grandão aqui, ó. Todo esse card maior a gente já vai ter. Então, a gente vai criar o nosso rodapé aqui, tá vendo essa linha azul aqui, ó? Vocês podem mudar se quiser, de acordo com o tema do projeto. E a gente vai utilizar esse card principal, vai entender como ele funciona aqui.
A gente vai entender a estrutura dele.